Graças a Deus, né? Estamos retornando a nossa segunda aula, né? Hoje, no caso, seria a quarta aula. E nós falamos aqui nesse texto sobre a linguística, que é uma disciplina que ela tem como objetivo básico observar a unidade do texto, né? Ela não trabalha com a palavra ou frase isoladamente, mas ela analisa tanto o texto em si, né? Agora observando o contexto, aquilo que vem antes e o que vem depois. E aí nós chegamos a falar muito bem. É de interesse uma análise sistemática do que seja e como se faz linguística de texto, pois ela é uma das linhas de pesquisa mais promissoras da linguística atual. Então, como nós tínhamos dito, a exegese ela trabalha com o texto, ela trabalha com o contexto, com palavras, ela trabalha com frases, ela trabalha observando a conotação das palavras, ela trabalha com a construção, como foi construída através dos tempos. E aqui, nessa questão do texto, sim, eu queria aproveitar e dizer para os irmãos, essas citações que aparecem aqui, né, eu posso ver depois com a irmã Midian para enviar para os irmãos. Tem alguns slides que tem umas citações da referência para que os irmãos possam ampliar sua biblioteca nesta área, né? Então, com certeza vocês depois receberão. Eu posso passar para ela, para que ela envie para vocês essas citações que aparecem no slide. Não se preocupe que você estará à disposição, né? Falando sobre o texto, a estrutura dos textos procura, na análise literária, familiarizar-se com as disposições externas do seu conteúdo. Então, dentro como ferramenta do estudo da exegese, o estudo dos textos. Então, nós tivemos aqui um exemplo de Joel capítulo 2, e chegamos a ler aqui o versículo de número 28. Esse versículo 28, ele seria o texto. E o contexto é aquilo que vem antes e o que vem depois. O contexto pode ser todo o capítulo 2, o contexto pode ser todo o livro de Joel, e às vezes o contexto ele vai mais além do livro, né? Ele pode se estender até mais além. Por quê? Porque o contexto é aquilo que vai fazer, podemos dizer assim, a introdução do entendimento da ideia do autor. Então, mas o texto ele é importante.
Aí ele diz que a crítica textual, ela busca estabelecer um texto confiável, com base no testemunho de vários manuscritos antigos, o que não será necessário nesse trabalho. Então, se nós observarmos direitinho, a crítica textual, ela irá trabalhar com o texto e ela vai buscar nas literaturas da época ou próxima, ela vai procurar para ver se o estilo literário está sendo, se aquele estilo de escrita era comum naquela região, naquele país. A crítica textual, ela vai trabalhar com a questão da datação, se realmente aquele texto ele é da época que foi produzido. Ele vai trabalhar com as demais literaturas que existiam dentro daquele contexto. Então, a crítica textual, ela trabalha para ver a veracidade daquela produção. Se ela é uma produção recente, porque a literatura que nós usamos hoje, ela tem sua época, ela tem o seu estilo, a forma como foi construída é diferente de uma literatura de 500 anos atrás. Então, o nosso estilo literário de hoje, ele é pertinente à nossa época. Uma literatura de 200 anos, 500 anos, ela é totalmente diferente, porque ela trabalha com outra estrutura. Ela é construída dentro daquele contexto histórico. Então, a crítica textual, ela trabalha com essa finalidade, que não é o nosso caso aqui. Existe em alguns seminários essa disciplina chamada de crítica textual, que trabalha com a datação, o autor de determinados textos. O conteúdo do texto, de acordo com Wagner, na página 88 e 89, a análise textual tem como objetivo apresentar as disposições externas do texto, dando uma visão aprofundada do conteúdo do texto. Essa análise permite saber se o texto contém divisões, versículos isolados, paralelismos e outros elementos que podem estar contidos no texto, o que facilita seu entendimento. Observe que as escrituras hoje que nós usamos, ela a princípio não era dividida em capítulos e versículos. No caso do Velho Testamento, ele não tinha capítulos e versículos, né? Havia uma separação por livros. Quando Jesus chega na sinagoga, ele diz a escritura que entregaram a ele o rolo e ele abriu e encontrou a leitura do profeta Isaías. E ele leu Isaías, que hoje nós chamaríamos do capítulo 53. Então ele faz aquela leitura, ou seja, ele faz a leitura do livro de Isaías, desculpe, não é o capítulo 53, mas aquele texto que ele fala que o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. Então, quando ele faz essa leitura, não havia capítulos e versículos. Os capítulos e versículos, eles vão sendo acrescentados ou colocados na Escritura Sagrada para facilitar a nossa leitura, para facilitar o nosso manuseio didático. Então, as escrituras ela não tinha como nós temos hoje, né? Aqui, por exemplo, no livro de Joel, da leitura feita, Joel,
ele tem 3 capítulos. E além do mais, cada capítulo geralmente vem uma introdução. Aqui no capítulo 1 de Joel, nessa versão que nós estamos utilizando, versão Almeida Revista e Corrigida, ele, além de fazer uma introdução ao livro, ele diz o autor, o título. Joel significa Jeová é Deus. Esfera de ação, ele diz mais ou menos o ano 835 a 830 a.C. Claro que essa data é interessante, né? Ela é do maior para o menor, de 835 a 830 a.C. Por quê? Porque as datas antes de Cristo, ela começa do zero, do nascimento de Cristo, e ela vai de acordo com as datações. Após Cristo, ela começa do 1, né, do 0 a 1, e vai até, nós estamos hoje no terceiro século da era cristã, do ano 2014, da era cristã. Então, se você observar direitinho, isso é uma forma didática de compreensão. A divisão, ele fala aqui a divisão do livro, e o capítulo 1 ele faz uma pequena introdução. Ele dá um tema: a terrível carestia causada pela lacusta e pela seca. Mas isso não tinha nos originais. Isso aqui é uma forma didática, não vamos dizer assim um acréscimo, né? Porque isso não foi alterado o texto, mas é uma forma didática de facilitar a leitura. Você tem aqui os versículos ao lado, que esses versículos ajudam, são referências. Existem também algumas letras minúsculas aqui em alguns capítulos, alguns versículos, para facilitar a procura, a busca. Tudo isso é para facilitar a leitura dos leitores atuais. Mas o que nós queremos passar para vocês é que esse conhecimento didático, ele serve para facilitar o nosso acesso às escrituras. Por isso que o conteúdo do texto, né? A análise textual tem como objetivo apresentar as disposições externas do texto, dando uma visão aprofundada do conteúdo do texto. Essas análises permitem saber se o texto contém divisões. Por exemplo, o capítulo 2, existe divisões? Existe. Do capítulo 2, do versículo 1 ao 17, aí logo vem uma divisão: promessa de fartura, do versículo 18 em diante. Então, isso aqui são divisões. Nós também temos que entender o seguinte: versículos isolados, então a análise do texto também verifica se estaremos usando um versículo isolado ou não. Paralelismo são, no caso, uma comparação entre um fato e outros elementos que podem estar contidos no texto. E qual a finalidade? Facilitar o nosso entendimento. Então hoje você vai ter diversas versões que vai vir com essas divisões, né? Divisões, comentários. Você vai ter versículos aqui que vai aparecer paralelo para lhe ajudar, para que haja uma melhor compreensão, para que você possa explorar esse entendimento, porque alguém já veio antes e já fez essa pesquisa e já para facilitar o leitor atual.
Análise do texto de Êxodo, capítulo 20, versículo de 1 a 6. Então, vamos verificar como é feito essa análise do texto, né? Que faz parte do entendimento para que você possa explorar o texto que você está estudando. Aí ele diz que o texto pode ser dividido em pelo menos 4 partes. Então observa que primeiro, esse é o capítulo 20, né? De 1 a 6. Aí ele diz, introdução. Aí ele chama essa introdução oráculo. E Deus falou todas essas palavras dizendo, nessa versão que eu estou utilizando aqui, ele diz, então falou Deus todas essas palavras dizendo, né? É o versículo 1. Aí ele diz, quem promulga o decálogo, declaração, quem promulga o decálogo, declaração, versículo 2, diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, versículo 2. Depois, ele exigência de exclusividade, adoração. Aí ele diz, o versículo 3 ao 5, não terás outros deuses diante de mim. Razões da exclusividade, retribuição, porque eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. O texto também, meus irmãos, além desses questionamentos que a gente viu aqui, ó, a introdução, quem promulga o decálogo, ou seja, quem promulga a exigência, razões de exclusividade, você também pode utilizar perguntas, você mesmo fazer perguntas ao texto. Isso são técnicas que facilitam a compreensão para se extrair do texto o pensamento do autor. Aí ele diz, também pode ser dividido em perguntas e respostas. Quem falou? Aí ele responde aqui, o Senhor. O que o Senhor falou? Os 10 mandamentos. O que ele falou a Moisés e ao povo? Porque ele falou para ter exclusividade na adoração. Então, uma técnica utilizada para a exegese é a pergunta e resposta. Você pode fazer pergunta ao texto. Essas perguntas é livre. E quando a gente faz uma pergunta, a gente naturalmente é levado a raciocinar, a dar uma resposta. É por isso que a ideia é você compreender qual a intenção do autor. O que é que o autor ele está pretendendo na leitura do texto. Então, essas perguntas elas podem ser dirigidas a qualquer texto que você esteja trabalhando. Vamos fazer um exemplo, né? Vamos aqui para o livro de Josué. Josué capítulo 1, para que vocês possam vivenciar. Vamos supor que nós estejamos queremos fazer uma exegese no livro de Josué capítulo 1, versículo 1 e 2. Aí iremos lançar algumas perguntas, tá certo? No caso do capítulo 1, seria mais ou menos essa pergunta, né?
Quem fala a Josué no capítulo 1? E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo. Então, quem fala aqui? Quem fala aqui é o Senhor. Ele fala a Josué. O que o Senhor falou? O Senhor falou: Moisés, meu servo, é morto. Capítulo 1 de Josué, o versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Foi isso que ele falou. A quem ele falou? Ele falou a Josué. Exclusivamente a Josué. Por que ele falou? Ele falou porque ele estava querendo colocar Josué como sucessor de Moisés. Estava colocando Josué como sucessor. Aí ele diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, as perguntas, elas podem ser direcionadas ao texto. E essas perguntas, você, ao fazer, você está facilitando a sua interpretação, a sua exegese. Então, é um método utilizado também, tá? O texto, o contexto, aquele que vem antes, o que vem depois, a parte histórica, a parte gramatical. Você pode utilizar versões que nós vimos, comentários bíblicos, dicionários, tanto dicionário da língua portuguesa, para você se aprofundar no entendimento do texto. Você pode também usar o dicionário do idioma, no caso, dicionário hebraico-português, ou português-hebraico. Tá? Você usa também a palavra-chave. Então, meus irmãos, tudo isso vai facilitar a sua compreensão do texto. E outra coisa, e não deixe de fazer as anotações, porque as anotações, elas são importantes para poder você, na hora que você for repassar para a igreja, porque o objetivo aqui é que você possa repassar para a comunidade com segurança, com maestria, né? É que você possa passar para o auditório um comentário e trazer também uma exposição sistemática dos fatos, analisando o texto, o contexto. Então, a exegese, ela tem essa finalidade, ela serve para que você possa desenvolver, né? Temos uma pergunta do Paulo Ribeirão. Professor, o senhor pode falar sobre os talentos que diz o epígrafo? 10 talentos, por que 10? Visto que foi dado a um 5, outro 2 e a um outro 1. Aluno Cláudio. Veja bem, eu entendo que quando o Senhor, ele usa, né, esta parábola dos talentos, tá? Que ela fala de 10, o foco ali, claro que quando a gente vê o número 10, ele fala de totalidade, mas o foco deste texto aí é com respeito ao granjear, né? O foco está nisso aí, no trabalhar. Como é que esses talentos, eles serão trabalhados? O 10, ele fala de totalidade, ele fala de uma totalidade. Agora, a ênfase é naquele que recebe um talento, tá? O que recebe 5, ele granjeou, ganhou mais 5, certo? Ele granjeia e ganha mais 5.
O que recebeu um talento, ele não vai além, ou seja, ele não desenvolve, ele fica tímido, ele se acha, podemos assim analisar, que ele se acha incapaz, né? Ele achou que não valeria a pena desenvolver aquele talento. Então, mas a ênfase é que ele recebeu do Senhor e que ele não desenvolveu, né? Ele não desenvolveu o talento. Então, o texto ele está voltado para aquele servo que, ao receber do Senhor, ele foi negligente, certo? Mas o que recebeu 5 multiplicou para 10. E aquele que recebeu 1, porque isso fala da capacidade, isso fala da estrutura do ser humano, porque numa linguagem espiritual, o que é que eu entendo? Deus, ele sabe retribuir a cada um de acordo com a sua capacidade, com a sua estrutura, com aquilo que você pode desenvolver, né? Eu creio que o Espírito Santo, o maior psicólogo do universo, ele tem cuidado com a nossa estrutura, com a sua família. Ele tem cuidado com a sua personalidade, né? Ele tem cuidado da sua desenvoltura. O Espírito Santo sabe, meu irmão, o que é bom para mim e para você, tá? Por isso que nós devemos aprender a permanecer sempre adorador, permanecer sempre dentro daquilo que nós podemos fazer. Eu creio que a dimensão do ser humano ela é muito relativa de um para outro. Então cada um faça conforme as suas forças, e Deus é fiel para recompensar. Eu acho que a ideia central aí é a questão da desenvoltura, né? Granjear é você receber do Senhor e fazer conforme o que Ele lhe entregou, tá certo? O restante nós não devemos nos preocupar. Temos mais uma pergunta do Paulo Cabrobó, do aluno Carlos. Professor, na exegese bíblica, o que significa os animais de Joel? Capítulo 1, versículo 4. Pronto, vamos para Joel, né? Ver o que é que... Capítulo 1, versículo 4. Muito bem. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos e vossos filhos, a seus filhos e os filhos deste a outra geração. O que ficou da largata, o comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, o comeu a lacusta. E o que ficou da lacusta, o comeu o pulgão. Olha, vejam bem, se a gente for fazer uma exegese, né, desses seres, a gente vai precisar, nós vamos precisar de um comentário bíblico, né? Aqui é uma narrativa de um fato passado, que foi vivenciado pelos judeus. Então, esses seres aqui, como a lagarta, ela é conhecida, né? É conhecida pela nossa cultura. O gafanhoto
conhecido também. Agora, o locusta e o pulgão são também animais, são seres que eles se alimentam das vegetações, né? Se alimentam da agricultura. Com certeza aqui está narrando sobre uma praga que houve na época de Joel, que foi contada pelas outras, que será contada pelas outras gerações. Tudo isso foi causado também pela seca, porque era muito comum naquela época, como também hoje, você ter pragas de insetos, né, que devoram as vegetações, e que hoje a gente sabe, nas grandes plantações existe os chamados pesticidas, né, que é aplicado nas lavouras para que aquela lavoura não sofra com o ataque desses insetos, porque de acordo com o tipo de lavoura que existe o inseto. Então esses tipos de seres, né, de animais aqui, eles faziam parte também da realidade da agricultura daquela época. Aí o tema aqui que ele bota é a terrível carestia causada pela lacusta e pela seca. Agora, não dá para fazer aqui uma definição detalhada destes seres, porque a gente precisaria de outros materiais para fazer uma pesquisa, tá bom? Temos mais uma pergunta do Polo Goiânia. Professor, afinal de contas, pela óptica da exegese, Davi foi filho bastardo ou não? O termo mancebo é direcionado aos bastardos ou a todos os jovens? Olha, veja bem, na cultura judaica, se usa o ben, que é o filho, né? Também se utiliza esse termo jovem, né? Como é o termo que ele falou? Mancebo, que é direcionado àquele pequeno jovem, né? Agora, existe essa discussão sobre essa questão da origem familiar de Davi, tá? Eu não gostaria assim de adentrar nessa questão se Davi ele era bastardo ou não, porque nós sabemos que tudo parte de suposições, né? Tudo parte de suposições. Mas vamos supor que seja uma realidade. Davi seja um filho bastardo, né? Mas o que é que a Escritura Sagrada quer colocar em pauta aí? Que para Deus, né, a misericórdia dele, ela transcende esses valores humanos. Observe que ele resgata Raabe, né? E de Raabe vem uma descendência, a descendência de Jesus. Ele resgata a Moabita, né? Ele resgata essa mulher e faz dela uma descendente de Jesus. Então, observe que a Bíblia, a palavra de Deus, a misericórdia de Deus, ela transcende, irmãos, esses preconceitos. Elas transcendem esse lado de uma tradição, tá? Então, observe que a misericórdia de Deus é grande, que ele tira ele chama Saul, que praticamente não tinha família. Depois ele chama Davi, que era
um simples pastor de ovelha. Então, você vê que a Bíblia ela transcende esses valores, né, que o ser humano ele começa a colocar. Então, sobre esse detalhe de Davi, né, como mancebo, se tem uma questão de bastardo, a gente poderia aprofundar esse debate em outro momento, tá certo? Então vamos dar continuação aqui sobre as palavras, né? No hebraico, as palavras são deliberadamente ligadas ao verbo falar, e a ênfase maior deste versículo, versículo 1, é que os mandamentos dos versículos seguintes são palavras de revelação divina. O fato de Deus ter escolhido esta maneira de se revelar é bastante significativa. Assim, para o israelita, ele é o Deus da história e do cotidiano, e não um simples Deus de especulações. Então, no capítulo 20 do livro de Êxodo, a gente pode observar que a ênfase é dada às palavras, né, ao verbo falar. Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo. Claro que essa análise que nós estamos fazendo aqui da exegese, ela é do capítulo 20 de Êxodo, versículo de 1 a 6. Então, dando destaque às palavras, porque quando você estiver analisando, cada palavra em si, ela vai ter a sua conotação. Então, como ele diz aqui, no hebraico as palavras são deliberadamente ligadas ao verbo falar. E a ênfase maior deste versículo é que os mandamentos dos versículos seguintes são palavras de revelação divina. Aí ele diz: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor. Versículo 3: não terás outros deuses. Versículo 4: não farás para ti, não te encurvarás, não tomarás o nome do Senhor teu Deus. Então, a ênfase é o fato de Deus ter escolhido esta maneira de se revelar, é bastante significativa. Assim, para o israelita, ele é o Deus da história e do cotidiano, e não um simples Deus de especulações. Então, o Deus que nós servimos, ele é um Deus pessoal, é o Deus da história, é um Deus que trabalha em benefício do seu povo. O Deus de Israel, o Deus que nós servimos, né? Porque Deus trabalha em prol do povo de Israel e trabalha em benefício da humanidade, de um modo geral, da igreja. E a ênfase que ele dá é que ele simplesmente não coloca a sua palavra para ser simplesmente lida, né? Para que haja simples especulações, mas que essas palavras possam ser apropriadas, nós possamos nos apropriar dela e fazer uma aplicação em nossa vida. Porque os judeus, eles eram levados a ler, a escutar e aplicar. Quando eles faziam isso, aí acontecia o que está lá em Deuteronômio capítulo 28, que nós lemos na aula passada.
versículo 28. Por quê? Porque a palavra lida, a palavra aplicada, ela gera bênção. Veja bem. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí o versículo 3 diz assim: bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Então o Senhor, Ele quando fala na sua palavra, não é para especulação. Tem pessoas que querem especular, tem outros que leva para o mundo do cabalismo, a numerologia, tem outros que colocam como um amuleto de sorte. Aí eu vou abrir aqui no Salmo 91 e deixar aqui para que a minha casa ela seja protegida, né? Tem outros que apenas querem conduzir, tem outros que querem usar textos isolados para beneficiar o ego de alguém, né? Outros querem utilizar como orientação. Vou abrir aqui, vou me orientar. Observem, ela tem que ser lida, ela tem que ser vivenciada por completo. Por isso que o povo de Israel, a princípio, eles foram bastante beneficiados, mas acontece que eles iam perdendo esse contato com a palavra. Então observem, no final do livro de Josué, veja que coisa interessante. Vejam bem, o versículo 24 e o capítulo 24 de Josué, versículo 31. Veja o que é que diz o texto aqui. E serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Aí diz assim: também enterraram em Siquém os ossos de Josué, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo de Jacó. Compraram os filhos de Amon, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram as heranças para os filhos de Josué. Aí a gente observa que após a morte de Josué e também dos anciãos, o povo de Israel, eles ainda estavam observando, eles estavam observando os mandamentos. Agora veja Juízes, capítulo 2. O anjo diz assim, ó, capítulo 2 do livro de Juízes: e subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco, e quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedeceste a minha voz. Por que fizeste isto?
Pelo que também eu disse, não os expelirei de diante de vós, antes estarão as vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras, todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Pelo que chamaram aquele lugar Boquim e sacrificaram ali o Senhor. Observe que a gente vai, na continuação, o povo vai se esquecendo da exigência do capítulo 20. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, meus irmãos, o que é que nós podemos entender com isso? Nós podemos entender que o povo de Israel, como outras pessoas também, eles vão se esquecendo das palavras do Senhor, de guardar os ensinos, e eles vão vivendo uma religiosidade. E a religiosidade, ela afasta o homem de Deus. Por quê? Porque os adoradores, eles permanecem. Como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué permaneceu na posição desde a sua chamada. Então, essa leitura aqui, ele diz: no hebraico as palavras são deliberadamente ligadas ao verbo falar. E a ênfase maior deste versículo é que os mandamentos dos versículos seguintes são palavras de revelação divina. O fato de Deus ter escolhido esta maneira de ser, de se revelar, é bastante significativo. Assim, para o israelita, ele é o Deus da história e do cotidiano, e não um simples Deus de especulação. Então nós servimos ao nosso Deus, não um Deus de especulação, mas o Deus da revelação. Esta palavra, ela permanece, ela tem o seu valor quando ela é aplicada na minha e na sua vida. Tem uma pergunta? Temos sim, temos uma pergunta do Paulo Cabrobó. Professor, explique Lucas, capítulo 13, versículo 1. Fale sobre este sacrifício que Pilatos fez. Muito bem, vamos para o Novo Testamento, né? Os irmãos estão me entendendo aí. Lucas, capítulo 13. Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 13. Qual o versículo? 1. Naquele mesmo... Vamos lá, vamos para a leitura do texto, né? Aqui está dizendo assim: a mortandade dos galileus e a queda da torre de Siloé. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilato misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: cuidai vós, que estes galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitavam em Jerusalém? Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Na vivência, né? Ou seja, no ministério terreno de Jesus, esse assunto chegou ao conhecimento de Jesus. Os irmãos sabem que na época de Jesus,
estava sobre Jerusalém, a terra de Israel estava sob o domínio dos romanos. E sempre aconteciam rebeliões. Como assim rebeliões? Pessoas do povo, eles se sublevavam sobre as autoridades romanas. E o que esse fato aqui narra é que houve uma rebelião contra a autoridade romana. No caso aqui, contra a autoridade de Pilatos. Então, quando Jesus ele narra esse fato aqui, ele está narrando que esses galileus aqui que se rebelaram contra o Império Romano, porque vocês sabem que existe uma literatura chamada literatura interbíblica, é o chamado também de livros, apócrifos. Esses livros, eles não fazem parte do cânon, né? E um desses livros, eles narram história de rebeliões contra os gregos, contra o domínio dos romanos. Então esse fato aqui é um fato que ele não foi narrado com detalhes. Ele é mencionado aqui, que é um grupo de galileus que fazem uma rebelião contra a autoridade de Pilatos, né? Com certeza eles tentaram sacrificar e eles foram mortos, porque eles se rebelaram contra a autoridade política daquela época, que não era uma autoridade legítima para os judeus, porque Roma dominava politicamente. E o sacrifício que eles foram oferecer ao Senhor, na hora do sacrifício eles foram mortos. Mas o que é que Jesus nos chama a atenção? E ele disse, e respondendo Jesus disse-lhes: cuidai vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas. Aí ele diz, não, vos digo antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, o fato deles terem se rebelado contra a autoridade não justificavam. Não, eles não estavam justificados diante do Senhor, porque a justificação ela viria pela fé em Cristo, não pelo fato de ter se rebelado querendo uma restauração de Jerusalém, a restauração do reino. Não, isso não daria a eles nenhum privilégio, porque a restauração ela viria no tempo determinado, como os discípulos perguntaram a Jesus: restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Jesus disse: não vos cabe saber o tempo nem a estação que o Pai determinou. Aí ele repete novamente, ó: e aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quanto homens habitavam em Jerusalém? Ele disse: não, vos digo antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Não adianta. Qualquer ação que eles fizessem para engrandecer o reino de Deus, irmão, não dava nenhum privilégio de um arrependimento, mesmo pelo fato de ele ter se sacrificado com a própria vida. Tá certo? Por quê? Porque a promessa está aqui, ó. Voltando rapidinho para a gente voltar para o conteúdo, está em Lucas.
Que diz aqui: capítulo, pronto, capítulo de número 69, capítulo 1, versículo 69, né, de Lucas, que diz assim, Zacarias, não é esse versículo que eu queria ler, não, é aqui, capítulo 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo, temendo a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Pronto. Esses homens que sacrificaram a vida, morreram pela nação, foram justificados? Não. Eram pecadores também. Como também aqueles que estavam ouvindo a mensagem de Jesus. Eles seriam justificados porque deram a vida pela nação? Não. Agora veja o caso de Simeão. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Esse daqui foi justificado. E aqui diz, ó, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Aí veja o que é que ele diz no versículo 29 do capítulo 2 de Lucas. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Jesus, esse assunto chegou ao ouvido do Senhor, se esses homens seriam justificados pela braveza, por ter desafiado a autoridade do Império Romano, por ter lutado contra Pilatos, por ter sacrificado a própria vida, se eles seriam justificados. Aí Jesus disse, não, se vocês não se converterem, de igual modo perecereis, irmãos, porque o ato heróico não salva. O ato heróico, tá certo, a pessoa pode ganhar até uma medalha, mas a salvação, ela tem que ser através de Jesus. É isso que Jesus estava passando naquele momento. Então aquele sacrifício ali que aconteceu, eles resistiram ao domínio, creio que foram até o templo sacrificar, e Pilatos esmagou aquela rebelião com os soldados, né, romanos. Aí eles agora estavam pensando, pronto, fulano morreu por causa do templo, fulano morreu por causa da religião judaica, fulano morreu porque ele era extremamente religioso. Existe alguma esperança para ele? Não. A esperança é essa aqui. Agora, pois, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Então, Simeão, quando levanta Jesus, diz, olha, aqui eu estou vendo a promessa. Tu disseste que eu não morreria antes de ver, e eu agora estou vendo com meus olhos. Então despede-me em paz, porque eu estou vendo a salvação do Senhor. Então, meu irmão, religião, ela conduz a pessoa, orienta. Nós sabemos que vivemos num país laico, muitas religiões, mas o único que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou dos mortos, é Jesus de Nazaré. Ele é o Salvador. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, os que morreram por sacrifício humano, pelo ideal político, um ideal religioso, pelo fanatismo religioso, eles não são justificados. Não, é isso que Jesus quis. Jesus imediatamente anulou aquela ideia da violência. Por quê? Porque o reino de Deus, ele seria estabelecido em outro momento. A princípio, os discípulos seriam propagadores do reino, mas o reino só viria quando Jesus viesse reinar com poder, grande e glória, que ainda não aconteceu.
Por isso que nós não somos o reino. Nós somos apenas a agência. Nós somos uma agência. Nós promovemos a palavra do rei. Nós promovemos o reino, né, propagando Cristo. Então nós não somos o reino de Deus. É certo? Então, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus. Esta autoapresentação tem relação estreita com os mandamentos que introduz. No judaísmo, este é o primeiro mandamento, exortando a crença em Deus, mas crença no Deus vivo, que havia agido em favor de Israel. Então, no capítulo 20, o versículo 2, ele se apresenta, né? Eu sou o Senhor teu Deus. Então, quando você for fazer sua exegese, você pega o texto, vê aquela frase, aí você faz o seu comentário. Por quê? Aí você vai dizer assim: mas rapaz, o capítulo 20, de 1 a 6, já está gerando 2 aulas, 4 aulas já. Só para a gente poder entender como é que é o mecanismo para se trabalhar. Por isso que aquele que ministra a palavra do Senhor, ele precisa se dedicar. Foi isso que o Senhor disse para Josué no capítulo 1, né, do livro de Josué, o versículo de número 8. Ele diz assim, ó, capítulo 1, versículo 8 do livro de Josué. Ele serve também para nós, que é a palavra do Senhor. Ele diz assim, ó, vou botar aqui, diz aqui: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, veja que está no singular, viu? O teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então, farás prosperar o teu caminho. Esse caminho, ele tem que ser respaldado pela palavra, para que ele possa prosperar. Não é os teus caminhos, nem os meus caminhos, porque a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas é caminho de morte. Então, os meus caminhos, que tem a ver com as minhas atitudes, ela pode ser reprovada pela palavra. Mas esses caminhos aqui, ele é baseado na revelação. Aí ele diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele noite, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Esse caminho, ele é baseado na revelação, na palavra de Deus. Então, querido, aqui a gente vê, ó, eu sou o Senhor teu Deus. Esta autoapresentação tem relação estreita com os mandamentos que introduz no judaísmo. Este é o primeiro mandamento, exortando a crença em Deus, mas crença no Deus vivo, que havia agido em favor de Israel. Então, o povo de Israel teria como obrigação, examinar, viver, praticar, para que pudesse prosperar. E outra coisa, viu? A gente observa que nesse momento aqui não está se falando da eternidade, não está se falando aqui de uma vida além túmulo. Não. Ele está falando aqui no plano físico, no plano material, no plano da terra, da prosperidade da terra, viu? Então, ele trata muito com isso. Se eles observassem, até os inimigos iriam correr deles. Mas se eles negligenciassem, conforme a gente viu
no capítulo 28, eles até mesmo o gafanhoto, né, iria atrapalhar a vida dele. Até mesmo os insetos viriam sobre a terra. Por quê? Porque eles saíram da proteção da palavra, deixaram de vivenciar essa palavra. Javé, pessoal, neste momento, Javé, o Yavé, fala como Deus que libertou o povo da escravidão. E é este ato libertador que dá a Javé a autoridade para impor a Israel os limites de uma nova sociedade. Como Javé estava formando o seu povo, se apresenta como um esposo ciumento, veja, desejando exclusividade, portanto não quer ver seu povo servindo outros deuses. Então, a gente entende que no Velho Testamento, Deus se apresenta como esposo, né, como aquele que tem cuidado, que zela, a exclusividade, né, porque ele não queria ver o povo sofrendo. O povo iria entrar em Canaã, seriam cercados lá por diversas divindades, e ele estava exigindo do povo essa observação a sua palavra, a sua revelação. Então, nesse momento, Javé fala como Deus que libertou o povo da escravidão, tá vendo? Então, eles foram libertos da escravidão, agora vocês terão um Senhor. E esse Senhor é diferente de Faraó. Enquanto Faraó vos oprimia e dava a vocês o pão e a água pelo trabalho, eu, pelo contrário, Deus está dizendo, eu darei para vocês dias de fartura, bonança e tudo mais. Nesse tópico aqui, nós iremos falar no gênero literário, né, que é outra característica da literatura. Ele diz que o gênero literário é um tipo de texto, da mesma forma que um jornal, que em um jornal há vários tipos ou formas de texto. Assim acontece também com a Bíblia. Nós temos aqui esse texto, esse gênero literário do capítulo 20 de Êxodo. Ele é um gênero literário baseado na lei, né? É um código civil para ser observado. O povo tinha que observar. Por isso que ele diz assim, ó, não, versículo 3, não terás outros deuses, não farás para ti, não te encurvarás, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, é um código baseado em determinação que o povo deveria observar. Então ele diz aqui, ó, gênero literário é uma abstração linguística que permite associar na mesma categoria os textos que possuem forma literária semelhante. Determiná-los é de particular importância no caso de textos que fazem parte do mundo cultural diferente do nosso. Então, essa referência bibliográfica aqui, esse texto foi extraído dele. E o gênero literário a gente vai ver aqui. O gênero literário principal de Êxodo 20, de 1 a 6. Segundo o Selle, Forer, é visto como normas de vida e de comportamento em estilo apodítico, ou seja, princípios jurídicos, ordem, categorias, um direito divino, direito já visto israelita. Faze isto, não faça aquilo. Uma antiquíssima maneira de dar ordem. Então, esse é o gênero literário que é utilizado. É utilizado com princípios jurídicos, com ordens categóricas. Deus está dando agora, exigindo como Senhor, e está colocando para ele uma norma, uma determinação. Até agora, o Antigo
o Antigo Oriente nos oferece indícios bastante prováveis com relação ao âmbito da vida seminômade, de que tenham existido séries de preceitos e de proibições de estrutura uniforme, contendo para fins de memorização 10 e muitas vezes 12 membros. Então, esse uso de o decálogo, né, os 10, era uma forma para que houvesse uma memorização, um cuidado, uma observância, que os israelitas eles deveriam ser voltados para aquilo ali, para que pudesse prosperar. Claro que esses mandamentos ele é dado para os judeus, eles deveriam observar. Jesus ele instrui, ele dá uma instrução de os 2 mandamentos, né? Ele resume isso aqui em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque ele veio não trazer um legalismo. Jesus ele veio dar ênfase à graça, à misericórdia, ao amor de Deus, porque nós somos gentios. Nós não estamos agora, nós não vamos observar o decálogo, os mandamentos, não. Por quê? Porque o que nós iremos fazer e servir ao Senhor, ele resume em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, o gênero, até agora, o Antigo Oriente nos oferece indícios bastante prováveis com relação ao âmbito da vida, que tem existido séries de preceitos e de proibições de estrutura uniforme, certo? A lei, entretanto, segundo esse autor aqui, Bentzer, 1968, volume 1, página 231, diz que há um forte elo entre lei e culto. Também diz da possibilidade de que as leis migraram de país a país e de nação a nação, sendo desenvolvidas individualmente, segundo as peculiaridades dos diferentes povos, tanto no que concerne ao conceito de lei, como ao de estilo. Então, podemos observar que na época de Abraão já havia o Código de Hammurabi, muito antes da formação do próprio Egito, já havia código de lei. O Código de Hammurabi, ele é muito antigo, ali da Mesopotâmia, dos Sumérios. Então já havia tudo isso sendo observado. E assim nós podemos observar que o código ele é uma aliança, ele é um pacto, e o povo de Israel, eles foram instruídos para observar. Então, meus irmãos, o que é que a gente pode entender com isso, né? Que a exegese, ela trabalha com a história, com a cultura, ela faz uma análise literária, ela procura saber o gênero do tipo de leitura. Então, meus irmãos, diante de tudo isso, nós estaremos caminhando, né? Creio que, se Deus quiser, dia 15 estaremos aqui novamente, tá certo? Dia 15 estaremos juntos e estaremos concluindo as nossas aulas. E eu espero que até lá, né, estejamos todos em paz, com a graça do Senhor. Então vamos orar ao Senhor. Agradeço a participação de todos. Agradecendo a Deus. Senhor nosso Deus, Pai que estás nos céus, queremos te agradecer, Pai, pela vida dos teus filhos, por toda a equipe que promoveu este momento, estas aulas. Recompensa a cada um. Também te pedimos pelos os tutores, te pedimos também pelo nosso
pastor presidente, pelo diretor das Tia Deb, pelo vice-diretor, pelos coordenadores dos polos. Recompensa a cada um, Senhor. E que possamos juntos, em nome de Jesus, prosseguir e concluir, Senhor, este curso, em nome de Jesus.